Passageiros gritam enquanto um enorme inferno rasga a balsa, consumindo tudo em seu caminho. O calor é insuportável, a fumaça sufocante, o desespero toma conta enquanto o caos irrompe. Eles procuraram freneticamente por entes queridos, chamando nomes na esperança de uma resposta. Enquanto isso, a equipe não está em lugar nenhum. As pessoas lutam através da fumaça e milhares de corpos correm para o convés, apenas para descobrir que a água abaixo deles também está em chamas. Para piorar a situação, tubarões estão nadando à distância. Quando os passageiros percebem o desespero de sua situação, eles se apegam a uma última e desesperada escolha. Eles fecham os olhos, inspiram uma última respiração e se preparam para pular. Este cenário de filme de terror é a trágica história real do Dona Paz, o naufrágio que você nunca ouviu falar e que foi mais mortal que o Titanic. Hoje, vamos mergulhar em um dos acidentes mais mortais da indústria marítima para explicar o que aconteceu, o que deu errado e por que tantas pessoas morreram. Como uma nação arquipélago com mais de 7.100 ilhas, 2.000 delas habitadas, as Filipinas dependem fortemente de uma vasta rede de balsas para conectar seu povo. Essas balsas são mais do que apenas transporte. Elas são linhas de vida que ligam comunidades espalhadas pelo mar. As companhias aéreas domésticas e balsas robustas atendem o tráfego entre grandes cidades e portos, enquanto cidades menores e ilhas dependem de uma rede secundária de balsas. 150 grandes balsas de 30 diferentes empresas domésticas operam em águas filipinas. Há 6 tipos distintos de balsas. As balsas Roll-on Roll-off ou Roll-Ross estão entre as mais populares. Elas transportam carga e passageiros e possuem rampas para embarque e desembarque mais rápido de ambos. Embarcações que usam motores potentes para chegar ao seu destino rapidamente e balsas de passageiros que transportam locais e turistas entre as ilhas. No entanto, muitas das balsas, especialmente as balsas de passageiros, têm problemas sérios. As Filipinas não são estranhas a acidentes de navegação. Hernani Fábia, o administrador da Autoridade da Indústria Marítima, também mais conhecida como Marinha, anunciou que entre 2018 e 2022, cerca de 780 acidentes foram registrados no mar. Esses acidentes geralmente são causados como resultado de má sorte geográfica, corrupção e regulamentos de segurança frouxos. As Filipinas, no Sudeste Asiático, estão diretamente no território principal de tufões. Tempestades aterrorizantes atingem as ilhas frequentemente, com 8 ou 9 tufões atravessando a área todos os anos. Na verdade, as Filipinas ocupam o segundo lugar globalmente, apenas atrás da República Dominicana, no número de pessoas expostas a ciclones tropicais anualmente. Essas tempestades tornam a viagem marítima arriscada, mas é apenas o início dos problemas que afligem as balsas filipinas. Sobrecarga, superlotação e má manutenção também desempenham grandes papéis na taxa de acidentes de balsas no país. Até mesmo os políticos notaram. Após vários acidentes que ganharam as manchetes, Paulo Benigno Aquino disse: "Reitero meu apelo para investigar se nossos navios marítimos estão em condições de navegar." Ao examinar de perto esses navios, os investigadores obtiveram resultados alarmantes. Muitas balsas filipinas não estão suficientemente aptas para a navegação. Muitas dessas balsas são compras usadas do Japão, com décadas de idade, tornando-as menos seguras para a navegação do que embarcações com medidas de segurança modernas e quase impossíveis de manter. Não há peças sobressalentes para muitas das balsas, já que os fabricantes pararam de projetá-las há anos, se não décadas atrás. Isso significa que os trabalhadores de manutenção muitas vezes consertam problemas a bordo de maneira descuidada, ou têm que fabricar novas peças por conta própria. Entretanto, devido aos baixos salários e à renda geralmente baixa dos trabalhadores que utilizam essas balsas nas Filipinas, os operadores cobram tarifas relativamente baixas dos passageiros. Isso indica que eles se esforçam para fabricar peças novas, resistentes e funcionais com seus ganhos. O Dona Paz era um desses navios japoneses de segunda mão, uma balsa de passageiros construída em 1963 e operada pela Sulpicio Lines no momento do acidente.
O navio foi originalmente comprado pela Sulpício em 1975 e navegou sob o nome Dom Sulpício. Mas após um incêndio em junho de 1979, foi renomeado para Dona Paz, corrigindo problemas estruturais causados pelo fogo. O Dona Paz foi um exemplo trágico de problemas sistêmicos que assolam muitas balsas nas Filipinas. Os operadores frequentemente vendiam muito mais bilhetes do que havia espaços a bordo, levando a níveis perigosos de superlotação que empurravam os navios muito além de sua capacidade pretendida. Ainda pior, as autoridades encarregadas da supervisão estavam ausentes ou corruptas, falhando em aplicar até mesmo os padrões de segurança mais básicos. O resultado foi uma cultura de segurança abismal a bordo dessas balsas, tão chocantemente inadequada que é quase inimaginável, o que explicaremos em breve. Infelizmente, nenhum órgão global poderia intervir para impor o protocolo de segurança. Apesar de muitos países verem suas diretrizes como referência de segurança, organizações internacionais como a Organização Marítima Internacional não podem regular operações de balsas domésticas. As balsas nas Filipinas vendiam ingressos em excesso durante todo o ano, mas especialmente durante períodos de alta viagem, como feriados e a temporada de Natal, exatamente quando o Dona Paz zarpou. O navio, que navegava 2 vezes por semana entre Manila, Tacloban e Catbalagan, deveria transportar cerca de 1.500 passageiros e 66 tripulantes. Isso já era uma carga aumentada da capacidade original do navio de pouco mais de 600 quando operava no Japão. No entanto, quando o Dona Paz estava se preparando para zarpar, estava transportando cerca de 4.400 passageiros, quase 3 vezes o seu limite oficial. O navio havia declarado apenas cerca de 1.500 ou 1.600 desses passageiros em seu manifesto. As contas diferem, pois a guarda costeira não permitiria que ele viajasse de outro modo. Passageiros com bilhetes de última hora no porto frequentemente foram omitidos do manifesto oficial, uma manobra intencional para burlar as normas de segurança. E se você está se perguntando por que a guarda costeira não notou os milhares de pessoas extras a bordo da balsa, bem, há uma boa chance de que eles nunca tenham visto nenhuma dessas pessoas para começar. Entraremos em detalhes sobre por que o trabalho da guarda costeira é praticamente impossível mais tarde, mas por agora é importante mencionar que a guarda costeira nas Filipinas assinou muitos manifestos sem realmente inspecionar os navios que estão liberando. Foi uma prática revelada no caso de outro incidente marítimo, o naufrágio do MB Aya Express em Binangonan. De volta ao porto, as multidões cresciam com passageiros ansiosos para reencontrar suas famílias no Natal. O Dona Paz estava programado para seguir uma rota de Tacloban, na Ilha de Leyte, para a cidade capital de Manila. Enquanto isso, em outro navio, um petroleiro conhecido como MT Vector estava se preparando para viajar de Bataan para Masbate. Havia 13 membros da tripulação a bordo, bem como mais de 8.800 galões de gasolina, querosene e óleo para a Caltex. Mas o Vector não estava em condições de fazer viagens e certamente não estava em condições de transportar carga inflamável e perigosa. Era, como uma comissão de inquérito colocou mais tarde, um perigo para a navegação. Não é o que você quer ouvir antes de embarcar em um meio de transporte. O petroleiro tinha um defeito de direção e muitas vezes requeria 2 tripulantes para mantê-lo no curso. O problema poderia ter sido detectado em uma inspeção oficial, mas o petroleiro não possuía certificado de inspeção. O capitão e a tripulação do 1005 Vector também fizeram a ousada escolha de navegar sem operador de rádio, já que eles já haviam deixado sua licença de rádio expirar 18 meses antes. Para piorar a situação, a tripulação tomou uma decisão imprudente e insondável. Não havia vigia a bordo. O 1005 Vector estava essencialmente navegando às cegas, contando com o capitão para identificar pessoalmente qualquer ameaça da ponte de comando. Mas chamá-lo de capitão é ser generoso. O mestre do navio não possuía a licença de chefe de convés exigida por lei para navegar em uma embarcação deste porte. Poucos a bordo estavam qualificados para suas funções. O navio apresentava sérios problemas estruturais e a maioria das licenças e certificados necessários para atestar a navegabilidade do Vector estavam vencidos ou ausentes.
Sem absolutamente nada preparado ou em ordem, o Vector se preparou para deixar o porto. Enquanto isso, os passageiros do Dona Paz estavam apinhados no navio como sardinhas. 3 a 4 pessoas dormiam em cada beliche e nas áreas comuns não havia espaço para se locomover. Algumas pessoas até afirmaram que o navio já estava inclinado para um lado no porto de Tacloban e, por razões que ninguém consegue entender até hoje, os coletes salva-vidas do navio estavam trancados e seu rádio também não estava funcionando. E ainda assim, no dia 20 de dezembro de 1987, por volta das 6h30 da manhã de um domingo, o Dona Paz partiu para o que se tornaria sua última viagem. Mais tarde, naquela mesma noite, o navio estava a apenas 110 milhas, ou 6 horas de distância de seu destino final. Era uma noite tranquila, e o Dona Paz acabara de entrar no Estreito de Tablas, um canal de água que serpenteia entre 4 ilhas, navegando para o norte. Relatórios indicam que as luzes de navegação do barco estavam desligadas ou com defeito. O 1005 Vector, que partira horas antes do Dona Paz, navegava para o sul no mesmo estreito. Havia um problema. Sua luz de navegação também estava desligada e seu leme defeituoso não havia melhorado. O navio estava se provando um verdadeiro desafio. Por volta das 10h30 da noite, muitos dos passageiros do Dona Paz estavam adormecendo, tentando descansar algumas horas antes da chegada a Manila, nas primeiras horas da manhã. De repente, um estrondo ensurdecedor ecoou por toda a balsa, seguido pelo som angustiante de metal raspando contra metal. Os passageiros congelaram com o barulho ensurdecedor reverberando pelo navio. Então, uma explosão secante e brilhante iluminou o céu noturno. O motor engasgou e morreu, deixando o Dona Paz de 2.215 toneladas encalhado no meio do estreito. A escuridão engoliu o navio quando suas luzes se apagaram. Os passageiros, tomados pelo medo, olharam ao redor em choque, apenas para ver o inimaginável. Fogo ao redor deles em todas as direções. Um homem, Paquito Ozobel, disse: "Eu vi o mar em chamas." Gritei para meus companheiros se prepararem. As pessoas chamavam os nomes de seus entes queridos, tentando encontrá-los enquanto mal conseguiam ver através da fumaça e dos quartos lotados do Dona Paz. Sem alarmes disparados, os poucos tripulantes próximos corriam em pânico. Os passageiros foram abandonados à própria sorte. Isso porque o capitão e os principais companheiros dos navios estavam descansando ou festejando naquela noite, de acordo com diferentes relatos. Os oficiais do navio assistiam TV e bebiam cervejas na sala de recreação. O capitão estava em sua cabine vendo um filme. De acordo com um relato, a única pessoa na ponte era um aprendiz que não tinha absolutamente nenhuma ideia do que fazer quando uma bola de fogo de repente engolfou o Dona Paz. As regulamentações de segurança enfatizavam que um oficial sempre deveria estar na ponte para monitorar a navegação de um navio, especialmente em vias movimentadas como o Estreito de Tablas. No convés e nos corredores do navio, as pessoas mal podiam se mover ou respirar, pois a pressão de mais de 4.000 corpos tentando sair esmagava todos. Os passageiros nas beliches correram para os armários próximos em busca dos coletes salva-vidas, mas os encontraram trancados. Eles chacoalharam desesperadamente as portas do armário na esperança de abri-lo, mas sem sucesso. Os passageiros no convés tentaram chegar à amurada para pular no oceano, mas um vazamento de óleo incendiou a superfície da água. Mesmo chegar às amuradas era um problema, pois a enorme massa de pessoas tentava fugir do Dona Paz, que rapidamente se tornou uma armadilha mortal. Pessoas como Zósimo de la Rama foram empurradas e pisoteadas por outros passageiros e acabaram rastejando até a Iamurada sob um estouro de multidão literal. Aqueles que conseguiram chegar à borda correram o risco de pular em águas profundas cobertas de fogo, permanecendo em um inferno flutuante. Ozobel lembrou: o fogo se espalhou rapidamente e engolfou nosso navio. A fumaça era terrível. Não conseguíamos nos ver e estava escuro. Ele tentou desesperadamente encontrar seus companheiros. Ozobel estava viajando com sua irmã e 3 sobrinhas, mas as mulheres não foram encontradas em meio à multidão de passageiros gritando, cheia de fumaça. No final, ele perdeu toda a esperança e percebeu que não adiantava. Ele tinha que fazer o que podia para salvar sua própria vida.
Olhando para as chamas na água abaixo, ele fechou os olhos e pulou. Ele sobreviveu ao impacto inicial e tentou nadar em busca de segurança. Aqueles que conseguiram se afastar do navio estavam horrorizados. Eles tiveram que nadar passando por seus companheiros de viagem, que estavam gritando e em chamas, ou já mortos, com seus corpos cobertos por queimaduras horríveis. Um jovem de 18 anos, Arnel Galang, deixou seus instintos assumirem e imediatamente mergulhou por uma vigia na cozinha quando o fogo começou. Galang tomou a decisão certa, pois alguns segundos depois a cozinha explodiu. Depois, o adolescente flutuou nas águas ao redor do Donga Pass. Depois de pular do navio, viu o veículo ser consumido pelo fogo. Ele rodou, talvez 2 vezes, e eu vi ele afundando lentamente. O pescador Salvador Pascal e sua filha de 18 anos pularam ao mar. Pascal caiu em água fervente, queimando seriamente os braços e o rosto. Sua filha e ele aos poucos chegaram em segurança. No caminho, encontraram um menino de 3 anos flutuando na água e tentaram resgatá-lo também. Infelizmente, Pascal percebeu que o menino já estava morto. Eles o deixaram para trás e continuaram a nadar. O fato de o capitão do Dona Paz não estar em lugar algum também significa que nenhum sinal de socorro foi enviado. A balsa estava se desintegrando, com o navio e seus passageiros envoltos em chamas, e ninguém fora da área sequer sabia que isso estava acontecendo. Enquanto isso, a situação a bordo do 1005 Vector era igualmente desesperadora. A frente do navio havia se chocado contra o lado do porto do muito maior Dona Paz. A bola de fogo, resultado dos milhares de gasolina que o Vector estava carregando, envolveu o petroleiro também. O fogo disparou para cima enquanto a tripulação do Vector corria tentando entender o que havia acontecido. O problema poderia ter sido evitado com um vigia a bordo, que avistaria o Dona Paz à deriva e alertaria o navegador para desviar a rota. Os marinheiros amadores a bordo, nitidamente em dificuldades, tentaram em vão fazer o rádio funcionar. Não havia operador de rádio a bordo para orientá-los e o próprio rádio parecia não funcionar. Não houve sinal de socorro do 1005 Vector também. Ironicamente, sua única esperança de resgate era a bola de fogo que iluminava o céu. Com poucas alternativas, eles também entraram na água. Enquanto isso, os passageiros do Dona Paz, que conseguiram entrar no mar, vivos e gravemente queimados, agora enfrentavam outro problema. A maioria deles não tinha coletes salva-vidas devido aos armários trancados, e as águas aqui estão infestadas de tubarões. Com a água salgada ardendo em suas já dolorosas queimaduras, os passageiros restantes olhavam além do mar, tentando desesperadamente encontrar algo em que se agarrar para flutuar e potencialmente sobreviver, e ficar o mais longe possível dos tubarões. O problema era que a explosão queimou grandes partes do navio, então havia poucos destroços, pelo menos destroços que não estavam atualmente em chamas para serem encontrados. Pessoas na água se agarram a troncos flutuantes. Outros encontram malas que caíram do navio. Eles se agarram a elas, esperando permanecer vivos o máximo possível. 30 minutos após a explosão, o Dona Paz estava quase completamente submerso. Os sobreviventes assistiam horrorizados com o que viam. Mal sabiam eles, seu calvário estava apenas começando. O desastre do Dona Paz, infelizmente, não termina com o naufrágio do navio. Centenas de passageiros morreriam em breve. Porque mesmo que um incêndio tivesse iluminado o céu, a ajuda não estava a caminho. Quando a colisão inicial aconteceu, um navio de carga próximo chamado 1005 Dom Cláudio viu a explosão. A tripulação alterou a rota e a embarcação rumou velozmente para o local do acidente. Os relatos diferem sobre quanto tempo levou para o 1005 Dom Cláudio chegar ao Dona Paz, mas a maioria das fontes diz entre meia hora e 1 hora. Chocantemente, os membros da tripulação do Dom Cláudio relataram não ver nenhum sinal dos 2 navios quando chegaram, apenas destroços e milhares de pessoas flutuando na água. Em quase nenhum tempo, o Dona Paz e o Vector já haviam desaparecido debaixo d'água. 2 enormes navios engolidos pelo mar. Incertos do que fazer em meio a tantos corpos, alguns vivos e gritando, outros silenciosos e imóveis, os oficiais do Dom Cláudio jogaram uma rede na água. Alguns sobreviventes menos feridos conseguiram subir,
e a tripulação os resgatou da água. Quando os sobreviventes se reuniam no navio cargueiro, a tripulação notou que estavam com queimaduras graves, necessitando de cuidados médicos. Os sobreviventes eram na maioria homens. Incluíam 2 membros da tripulação do Mil e 5 Vector e 24 passageiros, com uma adolescente entre eles do Dona Paz. Artigos de jornais daquela época também listam uma menina de 14 anos e um menino de 4 anos como sobreviventes, embora suas histórias aparentemente tenham se perdido na história. No entanto, a tripulação do navio de carga agora tinha um grande problema. Eles não podiam trazer todos que estavam na água para bordo, pois não tinham o espaço ou os recursos necessários. Era necessária uma autêntica missão de busca e resgate. A tripulação do Dom Cláudio cuidou dos sobreviventes da melhor forma possível, seguindo para o porto norte de Manila, acionando ambulâncias para esperar por eles do porto. Então, onde estavam os verdadeiros socorristas? As agências governamentais e forças que deveriam ajudar? Bem, como ambos os navios não enviaram um sinal de socorro e nenhum deles usou seus rádios potencialmente mortos para pedir ajuda, ninguém foi informado da tragédia imediatamente. Quando Dom Cláudio chegou ao local do acidente, resgatou alguns sobreviventes, prestou-lhes atendimento médico e seguiu para o porto, já haviam se passado várias horas. Na verdade, a notícia do acidente não chegou ao Conselho de Coordenação de Resgate das Filipinas, o Plano de Resgate e Coordenação das Filipinas, por 8 horas. E mesmo assim eles decidiram não fazer nada. Por quê? Porque eles não tiveram contato com nenhum dos navios envolvidos no acidente, e todas as informações que receberam eram de segunda mão. Eles não sabiam as coordenadas específicas do desastre ou o que exatamente havia acontecido em primeiro lugar. Eles também não sabiam quantas pessoas deveriam estar resgatando, já que o manifesto do navio listava apenas cerca de 1.500 passageiros a bordo. A lenta resposta do Plano de Resgate e Coordenação das Filipinas reflete a falta de financiamento, falta de recursos e corrupção endêmica dentro das agências marítimas nas Filipinas. É um problema que está sendo investigado e combatido até hoje. A Guarda Costeira Filipina, é a agência responsável por missões de busca e resgate marítimo. Também supervisiona a segurança marítima, segurança e proteção ambiental, entre outros. Então, por que a Guarda Costeira Filipina não apareceu imediatamente para resgatar os passageiros e a tripulação do 1005 Dona Paz e do 1005 Vector quando receberam informações sobre o acidente? Em resumo, porque é criminosamente subfinanciado, superestendido e completamente incapaz de fazer seu trabalho adequadamente. A Guarda Costeira Filipina tem que patrulhar 500 mil milhas quadradas de água, as águas territoriais ao redor das Filipinas, e uma costa que se estende pelo dobro da distância da costa dos Estados Unidos da América. Quanto dinheiro é dado à agência para fazer tudo isso? A resposta é quase nada. Até recentemente, a Guarda Costeira tinha um total de 13 barcos que podia usar para patrulhar as águas das Filipinas. Quase todos os barcos foram construídos na Segunda Guerra Mundial, sendo mais adequados para um museu do que para a navegação. É difícil para a Guarda Costeira garantir a navegabilidade das balsas das Filipinas se nem conseguem garantir a própria frota. Além disso, a Guarda Costeira Filipina tem apenas 2 cortadores de busca e resgate que pode usar para navios em perigo. No geral, está lamentavelmente despreparada para conduzir uma missão de busca bem coordenada para milhares de passageiros. Por todas essas razões, o Plano de Resgate e Coordenação das Filipinas não enviou a Guarda Costeira em uma verdadeira missão de busca e resgate para procurar sobreviventes do acidente do Dona Paz por 8 horas completas depois que souberam sobre isso. Por 16 horas agonizantes, os passageiros do Dona Paz flutuaram impotentes na água, cercados por tubarões circulando e tomados por um sofrimento inimaginável. Muitos sucumbiram lentamente e dolorosamente a queimaduras graves, inalação de fumaça, exaustão ou afogamento. Sem qualquer atendimento médico ou resgate à vista, a esperança desvanecia a cada momento que passava. Após o início da missão de busca e resgate, a Guarda Costeira Filipina, a Força Aérea Filipina e a Força Aérea dos Estados Unidos da América, com base nas proximidades, foram mobilizadas para procurar o naufrágio e sobreviventes. Não encontraram o local de imediato, mas por fim,
se depararam com destroços e corpos flutuando na água. Enquanto voavam pela área e circulavam acima dos sobreviventes, todos rapidamente chegaram à mesma trágica conclusão. Não havia sobreviventes a serem encontrados. Todos visíveis para as equipes de resgate já haviam morrido. As semanas seguintes foram chocantes e trágicas, tanto para as famílias das vítimas quanto para os moradores locais próximos. O guarda costeira filipina solicitou auxílio a donos de barcos locais e empresas de navegação para resgatar os corpos dos passageiros do Dona Paz. Mais de 500 corpos foram encontrados. Muitos ficariam submersos dentro das paredes do Dona Paz. Outros estavam tão perto da explosão inicial e do fogo que provavelmente havia muito pouco deles para encontrar. Corpos foram encontrados nas margens de vilas de pescadores da região. Como a resposta do governo para recuperar esses corpos foi bastante lenta, os moradores locais foram forçados a pulverizá-los com desinfetante e cobri-los para evitar o horrível cheiro e a possível contaminação dos corpos mortos. Alguns corpos foram enterrados antes de serem identificados porque passaram muito tempo apodrecendo na praia e os moradores locais não podiam mais mantê-los expostos e no lugar. Enquanto isso, os sobreviventes em tratamento nos hospitais de Manila relatavam um cenário terrível para as autoridades e jornalistas, que ainda presumiam que o navio transportava apenas os 1.500 passageiros listados. Eles estavam dizendo a qualquer um que ouvisse que, não, o navio tinha muito mais passageiros, com 3 a 4 pessoas em cada cama, e outros deitados nos corredores em suas próprias pequenas camas ou colchões que haviam trazido consigo. Os oficiais logo perceberam que não estavam olhando para mais de 1.000 mortos, mas mais perto de mais de 4.000 mortos. Enquanto suas famílias pediam os restos mortais para um enterro e despedida adequados, muitos desses passageiros nunca seriam recuperados ou identificados. A tragédia do Dona Paz se tornaria o desastre marítimo em tempo de paz mais mortal da história. Talvez mais vidas pudessem ter sido salvas se uma missão de busca e resgate tivesse sido realizada imediatamente. Certamente havia mais de 24 pessoas vivas logo após o navio afundar, e muitas, além das resgatadas pelo navio de carga, poderiam ter sobrevivido. Aliás, se as agências reguladoras e a guarda costeira tivessem conseguido fazer seu trabalho, o acidente talvez nunca tivesse acontecido em primeiro lugar. Superlotação, licenças vencidas, falta de certificações e tripulações subqualificadas impediam que os navios saíssem do porto. Como você pode imaginar, as pessoas estavam furiosas com a Sulpicio Lines. Parentes das vítimas apareceram em grandes multidões do lado de fora da sede da empresa, pedindo que os executivos saíssem e enfrentassem a justiça. Investigações foram iniciadas para determinar o culpado pelo naufrágio. Uma comissão de inquérito do Congresso concluiu que ambos os navios e sua tripulação incompetente eram os culpados. Mas eles também se preocuparam em apontar que este era um problema muito maior do que apenas esses 2 navios. A completa falta de supervisão e aplicação de regulamentos por parte do governo filipino foi outra causa importante do desastre do Dona Paz. O Conselho Marítimo de Inquérito, de forma intrigante, responsabilizou apenas o 1005 Vector. Isso apesar do Dona Paz estar com capacidade excedida em 3 vezes, trancando coletes salva-vidas e tendo toda a tripulação já subqualificada bebendo em vez de comandar o navio. A Sulpicio Lines foi finalmente ordenada a pagar até 30 mil pesos para cada família das vítimas, cerca de 509 na época. Desde o naufrágio do Dona Paz, a Sulpicio Lines perdeu mais 4 navios em acidentes trágicos. O problema de segurança da empresa ficou tão grave que o governo congelou as operações de toda a sua frota após o naufrágio de 2008 do Princess of the Stars, no qual 800 pessoas acabaram mortas ou desaparecidas. Infelizmente, pouco tempo depois, o governo revogou a ordem de congelamento de alguns dos navios da empresa. Quanto à causa direta exata do acidente e como o Vector poderia ter se chocado com uma balsa de passageiros sem perceber, talvez nunca saibamos a resposta. Os 2 sobreviventes do Vector disseram que estavam dormindo no momento do acidente e por isso não têm ideia do que realmente aconteceu. O naufrágio do Dona Paz permanece como o desastre de navio mais mortal de todos os tempos em tempo de paz,
com pouco menos de 4.400 pessoas mortas, excluindo 2 membros da tripulação do Vector e 24 ou 26 passageiros do Dona Paz, dependendo de quão confiáveis são os relatos de mais 2 crianças sobreviventes. Muitos passageiros estão marcados, física ou emocionalmente, para sempre. O número de mortos neste acidente supera em muito a muito mais famosa tragédia do Titanic, na qual se estima que morreram 1.500 pessoas. Muitos especularam que o Titanic ganhou muito mais atenção devido à riqueza e ao alto status social de muitos de seus passageiros. Adicione a isso a opulência do próprio navio e o fato de que operava entre nações ocidentais. Em contraste, a maioria dos passageiros do Dona Paz eram trabalhadores de baixa renda de um país em desenvolvimento. E fora das Filipinas, o desastre permanece menos conhecido e, em grande parte, esquecido, mesmo que o Dona Paz tenha afundado 75 anos após o Titanic, em uma história muito mais recente. Obrigado por se juntar a mim hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Para ver mais conteúdos assim, inscreva-se e ative as notificações. Realmente faz uma diferença. Obrigado novamente e te vejo na próxima vez no Matchpack.